Ok, já está a gravar? Ok, vamos começar então, não é? Obrigada pelo convite desde já. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Ana Ferreira e Vânia Medeiros, pelo convite quero-vos congratular por fazerem esta semana de sustentabilidade no ICBAS. É um tema, eu acho que é um tema recorrente e preocupante e que devemos estar todos alerta. Portanto, queria-vos desde já dar o meu apreço pela vossa ação. Um, e vou falar um bocadinho sobre, só um bocadinho, pronto, vou falar então sobre saúde oral, mas vou dar umas noções, claro, de economia circular, o que é, e venho, como sou coordenadora de projeto, venho também pela Zero Desperdício, como sou coordenadora de projeto. O meu nome então é Ana Sofia Lopes, sou médica dentista, fiz uma pós-graduação no estrangeiro, tive 3 anos fora, não é? Onde aprendi também bastante, adquiri algum know-how. É sempre importante nós irmos um bocadinho fora para nos apercebermos também as coisas boas e más que temos no nosso próprio país e isso também me deu a oportunidade, como era um curso internacional, de conviver com vários colegas meus de todo o mundo, e isso trouxe-me realmente uma mais-valia e um enriquecimento muito grande. Depois dessa minha caminhada, consegui então tornar-me especialista em cirurgia oral de órgãos médicos dentistas. Estou agora a fazer o doutoramento na Universidade de Lisboa e pronto, sempre com a ciência em primeiro lugar, e a economia circular também deve ter a ciência também inserida e incorporada como base, daí também estar a fazer o doutoramento, não só para ter lá o PhD no meu nome, mas sim porque é uma contribuição para a ciência, porque eu acho que todo o trabalho que nós temos que desempenhar tem que ser para a sociedade e em prol dela mesmo. Pronto, sou também então coordenadora do projeto de Economia Circular, como já tinha referido, e pertenço também ao grupo da SERES, que é o grupo da saúde e ação social. E temos então aqui ter umas noções do que é economia circular, não é? E dar-nos a sensação que o nosso planeta está a esgotar de minerais, de matéria orgânicas necessárias, que são essenciais para sustentar e fazer com que a população cresça. E isto tem moldado então este novíssimo conceito, não é novo, porque já vem de algum tempo, não é? Este novo conceito de economia circular, que na sua essência reside, é um modelo que reside precisamente no contrário do que está a ser feito em muitas empresas, que é um modelo linear, antigo, e que está a conduzir os negócios, se calhar, para alguma estratégia pouco sustentável, que é um take, make and dispose. E se terá passado realmente o seu prazo de validade. E isto entra num ciclo vicioso e já vem desde o início da industrialização, portanto, é fabricar, vender, deitar fora. E chega a um ponto de ruptura, portanto, torna-se insustentável e começa a destruir o nosso planeta. Portanto, o conceito de economia circular tem origem e é bastante enraizada. Não é só numa única data, ou não pode ser rastreada numa só única data ou autor. As suas aplicações práticas para os sistemas económicos modernos e processos industriais ganharam força desde a década de 70, como nós sabemos, por um pequeno número de académicos e pensadores e empresas, e surgiu então a expressão cradle to cradle, concebida por Stahel em finais de 1970, que indica precisamente o desenvolvimento dessa abordagem, desse ciclo fechado que necessitava de ser mudado, não é? Para um processo de produção que persegue objetivos muito concretos, não é? Ele fala em a extensão de produtos, de vida dos produtos, portanto, da vida dos produtos, dos bens, que os bens tenham uma duração mais longa, uma atividade, recondicionamento e prevenção de resíduos. Também dito por Alan MacArthur, que é uma fundação, que depois eu vou também falar um bocadinho sobre ela.
E recentes análises financeiras também das oportunidades deste sistema mostram-se como um modelo bastante capaz de desacoplar o crescimento económico da geração de resíduos, também descrito nesse tal mesmo relatório, que destaca 4 fontes de criação de valor, não é? Para modelos de negócio, onde iniciativas de fechar este ciclo de produtos podem ser muito rentáveis, portanto, manutenção, redistribuição, manufatura e reciclagem. Peço desculpa, vamos ver só aqui um pequeno vídeo que nos mostra o que é também a economia circular. What is sustainability? One of the more common definitions of sustainability used worldwide is from the UN Brundtland Commission. They say sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. So put simply, sustainability is about our kids and our grandkids. How do we live today so that they can thrive and future generations can also have a good life? Our planet has many resources that we depend on for food, for housing, and many of those resources can replenish. You can cut down a tree and grow new trees. You can catch fish and there will be more fish. But that only works if you do it at a rate that these systems can replenish. We call that the replacement rate. You could think of it as a bathtub, and you're draining the bathtub and filling the bathtub at the same rate. And if you do that, then the level of the water should be able to stay stable. We call that equilibrium. It's not that you're not using any resources, you are, but you're doing it at a rate that the systems are able to stay somewhat steady. Right now, and over the past few decades, what we're seeing is that we are consuming resources much faster than the replacement rate. And the result of that, draining the bathtub faster than filling it, is that those levels are going down. We're seeing fisheries disappearing and other ocean life. We're seeing forests disappearing. Of course, everyone is familiar with the impacts of climate change and, other impacts of this level of consumption, plastics in the ocean, all of these problems. So ultimately, sustainability is about understanding how all of this is connected, understanding that when you make a decision to buy a smartphone, you are impacting someone's life on the other side of the planet who's involved in mining the materials to put in that smartphone. So sustainability is about systems thinking. One of the other big frameworks that we use to talk about sustainability is the 3 E's. In business, we call that the triple bottom line. Some people call it the 3 legs of the stool. And that's environment, economy, and equity. And it's not just about understanding that we need to manage all of those. It's understanding how they're connected. So if you only look at short-term economic profit, then you're not going to end up with a thriving economy in the long term. If you're only looking at conserving the environment without thinking about economics and understanding, how people are making their livelihood, you also may not end up with a thriving society. And if you aren't looking at equity, you're going to end up with a few people that have most of the resources and many people who are hungry and not living a good life. And that's not really a successful human society either. So sustainability is really about addressing all of those and understanding the connections between them. Espero que tenham gostado do vídeo. E agora, temos então, eu falei-vos da economia linear, que é a que está a ser implementada por muitos dos nossos, da nossa economia em geral, não é? E a economia, esta economia linear, aliada ao aumento da população mundial, tem causado uma procura crescente por matérias-primas, muitas delas que são escassas e vão sendo finitas ao longo do tempo. Para além disto, temos a dependência de alguns países da União Europeia e de outros países, portanto, de matérias-primas necessárias, e a utilização destas vai aumentando o consumo de energia e as emissões do dióxido de carbono, que é um grande problema para o ambiente, não é? Senão, agora o que temos que já salvaguardar rapidamente. Nós sabemos que, e tirado do Instituto Nacional de Estatística, o tecido empresarial português é constituído principalmente e maioritariamente por pequenas e médias empresas, portanto 99,9%,
e 1%, e das quais se baseiam, na maioria, neste modelo tradicional de economia linear. Portanto, é realmente um facto que nos deixa aqui a pensar o porquê disto ainda estar a acontecer, não é? Visto que já tem sido, já temos tido vários alertas de de várias pessoas, de vários ambientalistas, cientistas, etc. Portanto, este modelo traz impactos negativos, a degradação dos ecossistemas, a emissão dos gases poluentes e, para além de serem causadores de inúmeras doenças também, que são responsáveis pelo efeito estufa e aquecimento global e a produção passiva de resíduos, que em grande parte são depositados em aterros e depois incinerados, não é? E a economia deve evoluir no sentido de ter como principais recursos aqueles que são, que são infinitos, crescentes e abundantes, como é o caso de pessoas e do conhecimento, principalmente. Portanto, a economia linear é então o fim de vida do produto. E significa que foi perdido aquele potencial económico, representa o fim de todo o investimento naquele mesmo produto, daquele esforço, e tem as consequências muito negativas. É então um modelo de produção que envolve a partilha, o aluguer, a reutilização e reparação, a renovação e a reciclagem de materiais e produtos existentes. Tem sido um tema recorrente nas agendas internacionais, aliás, nós sabemos, europeia, nacional, nos últimos anos é um conceito já estratégico, assumindo-se como um elemento-chave, não é? Que promove e a dissociação entre o crescimento económico e o aumento do consumo dos recursos. E esta transição para o modelo circular, através da implementação destes princípios, devem se tornar parte do ADN das organizações e das cidades, e é um tema emergente, não é? E não deveria ser uma opção, mas sim a única opção possível atual, é a única postura a seguir, devido às consequências que nós já falámos e abordámos. E o que é que este traz? É óbvio que traz os benefícios, é a mudança para a redução da pressão sobre o ambiente, não é? Uma maior segurança do aprovisionamento da matéria-prima, aumento da competitividade, promoção e inovação, estímulo do crescimento económico. Nós queremos aumentar o produto interno bruto, portanto, isto já todos sabemos que vai ter consequências, e nos postos de trabalho também, até a 2030, que é o que também é pedido para a Europa, não é? Até 2030 temos aqui algum trabalho a fazer, não é? A economia circular também pode fornecer aos consumidores produtos muito mais duradouros, inovadores e com vista a uma melhor qualidade de vida, e permite-lhes poupar dinheiro a longo prazo, não é? E o que é que nós queremos? Nós queremos realmente, sabemos que a natureza é a sustentação de toda a vida, não é? E temos que ter a noção que o termo o capital natural reforça o entendimento da vida não humana como responsável pelos recursos básicos da economia de produção. Por exemplo, nós temos um economista britânico, o Kenneth Boulding, que é apontado para alguns académicos como o pai do termo, já em 1966, e publica um artigo, The Economics of Coming Spaceship Earth, que em português diz a economia da futura espaçonave Terra, e nós realmente somos uma espaçonave Terra, não é? E o homem necessita mesmo de encontrar um sistema ecológico cíclico que seja capaz de produzir continuamente a forma material, embora não possa evitar, claro, os aportes de energia. Portanto, essa ideia foi muito difundida por Ellen MacArthur, que é uma velejadora, só como uma nota que pode ser só como curiosidade, não é? Ela deu a volta ao mundo. E ela, nessa viagem, como é que ela percebeu-se? Porquê? Porque ela viajou durante 3 meses num barco e viajou 50 mil quilómetros. E ela viu que precisava de economizar ao máximo e manter a sobrevivência no alto mar. Durante esse período ela entendeu a importância da preservação e do reaproveitamento dos recursos, visto serem limitados, não é? Esse insight originou então o instituto homónimo do seu nome, Ellen MacArthur Foundation, que hoje em dia, não é, a sua missão é acelerar a transição para uma economia circular, como sabemos,
trabalha com empresas, governos, academia, constrói uma economia regenerativa e uma economia regeneradora. Desde a criação tornou-se um expoente na divulgação da economia circular e é aclamada por vários especialistas e estudiosos também sobre o meio ambiente. Outra expressão do naturalista que eu encontrei nos receios John Moore, isto talvez que eu estou a fazer doutoramento e às vezes começamos a ficar muito pesquisadores das coisas, não é? E ele diz, quando alguém puxa uma única coisa da natureza, descobre que ela está ligada ao resto do mundo. Portanto, ilustra uma paisagem regenerativa, não é? Interligada, onde cada material produzido é um nutriente para outra coisa. Portanto, é uma descrição ideal para este modelo económico. Pronto, então nós sabemos que a mudança climática é uma das maiores adversidades dos nossos tempos, os seus efeitos negativos afetam a capacidade dos países de alcançar um desenvolvimento económico, os aumentos da temperatura global ao nível dos mares, a acidificação dos oceanos, há outros impactos também das mudanças climáticas que estão a afetar seriamente zonas costeiras, incluindo muitos países menos desenvolvidos e pequenos estados até insulares, e a sobrevivência de muitas sociedades, como sabemos, e sistemas biológicos, tudo está em risco. Então, sabemos que isto tem que ser uma situação win-win, a economia circular traz uma situação win-win, portanto os negócios aumentam, as receitas criam um novo valor, o governo tem que investir em soluções para enfrentar, claro, as crises climáticas e os riscos que representam para a saúde, os empregos melhoram, mudando para economias mais verdes, não é? Equitativas e que sejam sustentáveis, a vida selvagem e os ecossistemas também são preservados, as práticas circulares ajudam a evitar também desigualdades entre as sociedades, ou seja, o mundo que está dividido em consumidores de produtos de primeira e de segunda mão, não é? Que é um pouco injusto. E, portanto, nós sabemos também que o desenvolvimento sustentável é baseado nos 3 pilares no conceito de sustentabilidade económica, ambiental e social, também conhecido, como estava no vídeo a dizer, que é conhecido no triple bottom line, que é o desenvolvimento económico, que é a promoção do lucro, criação de empregos, atração de consumidores, competitividade a longo prazo, responsabilidade ambiental, conservação de energia, dos recursos, reciclagem, minimização das embalagens, redução da emissão de carbono, muito importante, bem-estar social, criação de normas, condições de trabalho, melhoria da comunidade, desenvolvimento da responsabilidade social também. O conceito é crucial, este conceito então é crucial para a transição para um modelo de desenvolvimento capaz e para salvaguardar as futuras gerações, não é? A ONU também tem-se empenhado em tratar do flagelo das guerras consecutivas, e isso acarreta, como sabem, tem repercussões gravíssimas para para tudo isto, não é? Para o meio ambiente. 2015 ficará sempre para a história, com o ano da definição da Agenda 2030, constituído com os tais 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que são os ODS, não é? A Agenda 2030 é uma agenda ambiciosa, que absorve várias dimensões do desenvolvimento sustentável, socioeconómico, ambiental, e que promove a paz, justiça e instituições realmente eficazes para combater e estarem preparadas e para haver um desenvolvimento maior. Nós sabemos que temos desafios, não é? Os principais desafios, nós sabemos que temos vários impostos que pagamos, o ISP, o imposto, o imposto sobre o consumo dos produtos petrolíferos, o imposto dos veículos, o imposto de circulação, etc. Mas nós temos também que, ou seja, criar aqui uma fase, se calhar, de transição para as empresas, para as empresas conseguirem encarar de outra maneira e diminuir, por exemplo, os impostos para empresas que queiram usar matérias-primas naturais e haver uma fase de transição e depois sim aumentar se calhar o imposto e esses impostos serem usados mesmo para esse fim, portanto para o ambiente, para a aclimatação e para a sustentabilidade desta tal economia, não é? Portanto, há outras modalidades de fiscalidade, é chamada fiscalidade verde, não é? Que podem ser
colocadas, por exemplo, como o imposto sobre o transporte aéreo, pode ser aumentado, não é? Há aqui várias situações que podem ser moldadas a este nível, e isto tem a ver, de facto, com o que os economistas chamam de fiscalidade verde. E pronto, e sabemos que demonstra um papel crucial na utilização sustentável dos recursos, matérias-primas, necessidade de intensificar os esforços a todo o nível e em todo o mundo. Nós, às vezes, quando olhamos para os números, e muitas vezes eles tornam-se realmente. Olhamos para números e dizemos, mas realmente o que é isto que se está a passar? E precisamos mesmo de olhar para eles, não é? E, e os números estão aqui à vista. Por exemplo, 4.600 calorias de alimentos são produzidos todos os dias por pessoa, mas apenas 2.000 são consumidos. E porquê? Porquê é que eles são produzidos tanto? Não é? 200 litros de água é o que cada um de nós gasta por dia. E para irrigar plantações, por exemplo, é usada e é desperdiçada, e seria suficiente para satisfazer 9.000 milhões de pessoas. 20% do nosso lixo são alimentos, não deveria. A Zero Desperdício está sempre a falar sobre este assunto. 10% das emissões vem do crescimento de alimentos que nunca vai ser consumido, nós sabemos. 1/3 dos alimentos produzidos no mundo acaba no lixo, é o suficiente para alimentar muitos milhões de pessoas. 5.000 refeições acabam no lixo nos restaurantes por dia no país. A Zero Desperdício tem vindo a colmatar isso também, já vos vou mostrar também os números. 30.000 pessoas estão com fome em Portugal, nós sabemos disso. E não só em Portugal, não é? No resto do mundo, e não para não falar, né, em outros países que estão muito pouco desenvolvidos. Então, e Portugal não se pode dar mesmo ao luxo de desperdiçar. Então, um bocadinho falando da história da desperdício. Tem recebido diversas distinções e prémios nacionais e europeus, como movimento ambiental e social, e representa, pelo seu empreendedorismo sustentável implícito que tem no seu modelo de negócio, inovação no seu modelo que opera, não é? Contribui de uma forma significativa para entidades do setor do comércio, retalho, restauração, similares, e agora vai entrar também na parte da saúde oral. Portanto, ela pretende sempre que o mundo seja saudável, sustentável, zero desperdício, não é? E por isso é necessário trabalhar com pessoas e para o ambiente, porque a proteção é a sobrevivência do outro. E, portanto, são sempre conectados a organismos públicos, organismos privados, entidades de solidariedade, trabalha-se então em conjunto, as expedições trabalham em conjunto e em prol de um bem maior, o planeta e as pessoas. Portanto, nós temos aqui mais ou menos a história da Zero Desperdício. Em 2008 houve então uma petição online que teve cerca de 700.000 pessoas que aderiram. Em 2011 foi fundada, e assentou a Fundação da Área Acordar, que deu origem então a um movimento do desperdício alimentar, contra o desperdício alimentar, e deu origem à Zero Desperdício. Em 2015 teve então depois, fez um investimento aqui nos livrinhos com muitos autores conhecidos, e que se forem ao site da Zero Desperdício podem conhecer. Em 2017 houve então aqui um grande projeto, que é um projeto europeu, For Cities Cooperating for Circular Economy, onde foram envolvidas 4 cidades, Copenhaga, Hamburgo, Lisboa e Génova. Que tiveram como missão, portanto, envolver as empresas, cidadãos, universidades e centros de investigação em novas parcerias colaborativas baseadas nesta tal cadeia de valor. Portanto, estas cidades estão envolvidas num stream adequado, cada uma no seu stream, que é óbvio que Copenhaga terá outras necessidades que Lisboa, não é? Portanto, tem cada uma o seu stream. Copenhaga estava mais ligada, portanto, ao plástico, Génova à madeira, Hamburgo ao waste, do elétrico, da eletrónica, portanto, tecnologia, não é? E Lisboa também mais ligada ao food, à alimentação, ao food waste. Portanto, nós sabemos que é uma organização a zero desperdício, tem a missão de combater
desperdício em todo o seu género, ações em toda a pirâmide do seu resíduo, portanto, com valores de 360, um foco na sustentabilidade, procura continuar a aumentar e consciencializar as pessoas, alertar, explicar a necessidade desde do impacto e, sobretudo, a médio e longo prazo. No seu posicionamento é fundamental a criação de atitude, ações que estejam em concordância com os desafios internacionais de sustentabilidade. As empresas e organizações portuguesas são também agentes com papel preliminar e fundamental no ambiente e bem-estar das populações, por este motivo representam um stakeholder de elevado impacto e relevo no sucesso da Zero Desperdício e na sua missão e na sua ação. A estratégia global da Zero Desperdício é combater, não é? Em múltiplos formatos, interlocutores, fontes de prevalências do Estado, empresas, sociedade civil, são os mais diferentes formatos e carecendo uma visão com alguma visibilidade e com algum impacto. Portanto, temos aqui a capacidade, uma das grandes, da grande missão, a capacitação, não é? Capacitar as instituições, alimentação e têxtil, e agora vai entrar na saúde oral também. Temos a coordenação, portanto, conectar as redes, não é? Como tem feito até aqui. Temos o acompanhamento e monitorização, portanto, ela monitoriza também, como vou mostrar e como vai acontecer também na saúde oral e na área do têxtil, monitoriza o impacto que traz em números, que é muito importante, às vezes nós olhamos para os números, não é? E mobiliza, portanto, mobiliza a sociedade para acabar com o desperdício. E, portanto, a economia circular acaba por ser, não é? Prevenir, recuperar, reutilizar e reciclar. Portanto, é um conceito estratégico assentado na redução da reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e energia, substituindo o conceito do fim de vida da economia linear por novos fluxos cíclicos que têm que estar presentes num processo integrado. E temos aqui os tais números que eu vos falei, os impactos da sustentabilidade, que são medidos pelo Zero Desperdício desde 2015 e sabemos que, por exemplo, temos aqui 45 milhões de euros recuperados pelas ações da Zero Desperdício, temos que foram 38 mil toneladas evitadas de dióxido de carbono, estes são valores muito importantes, recursos evitados, 9 mil toneladas de resíduos evitados, que a Zero Desperdício já conseguiu, e depois temos aqui uma noção das entidades dadoras, das entidades receptoras, também da Zero Desperdício, e temos então, muitas vezes nós temos que olhar mesmo para os números para percebermos o impacto que isto traz, não é? E portanto temos aqui também um último prémio que a Zero Desperdício ganhou, que é importante, venceu o European Enterprise Promotion Award 2020, dado pela IAPMEI, que é um desenvolvimento de mercados ecológicos e eficiência dos recursos, e que foi alguns, foi só o último, eu decidi pôr aqui na apresentação o último, para depois não se tornar muito exaustivo. Temos então a parte da economia circular na saúde oral, e porquê? Qual é o caminho para a sustentabilidade? Porquê? Portanto, a economia circular na saúde, nós sabemos que assume uma importância enorme, na medida em que consome bastante matérias-primas, infraestruturas, competências humanas, entre outras, sem que muitas vezes se realize uma gestão eficiente das mesmas. Uma gestão, lá está, zero desperdício, não é? Portanto, há, por um lado, a falta de acesso a cuidados de saúde em Portugal e, paradoxalmente, há muitos dentistas numa situação precária. Podem não acreditar, mas Portugal tem um excesso no número de médicos dentistas, comparados com os números recomendados pela OMS, muitos em situação precária, e a pandemia do Covid ainda veio agravar. Portanto, assim, a Zero Desperdício está a desenvolver este mesmo projeto, então, com profissionais de saúde. Eu vou ser a coordenadora e depois vamos ter mais colegas que também estão inseridos nesse mesmo projeto, que é um projeto de uma ação integrada, integrada na saúde oral, com os tais indicadores de impacto social, que vão ser depois dados, e visa mitigar, portanto, os impactos no acesso à saúde oral dos mais carenciados, não é, das pessoas mais carenciadas, e contribuir para que os profissionais consigam manter a sua profissão.
porque muitos estão mesmo desempregados. Nós somos cerca de 15 mil, portanto 11 mil no ativo, e cada vez o desemprego vai realmente aumentando. Portanto, há muitos médicos dentistas em situação muito precária. Depois nós temos algumas recomendações também pelos técnicos da área de saúde, como o Adaptation to Health Effects of Climate Change in Europe, em junho de 2020, elaborado pelo Chief Scientific Advisor, que diz suportar a resiliência que tem que ser feita na saúde, o melhoramento das infraestruturas básicas, ajustar as políticas para responder aos riscos de saúde. Temos o outro que é a Organization of Resilient Health and Social Care Following COVID-19 Pandemic, que diz também, o Expert Panel diz também que devemos reforçar os investimentos nos cuidados de saúde primários, fortalecer a integração na saúde pública, e a saúde oral tem que ser vista como outra área da saúde, claro, como a oftalmologia, como a cardiologia, portanto é muito necessária para que nós consigamos ter a saúde em geral, portanto completa. Em concreto, os objetivos definidos são as pessoas em primeiro, não é? Em primeiro lugar, e que vai também de encontro com as estratégias de Portugal 2030, não é? Em particular nos domínios da sustentabilidade demográfica e na resiliência nos sistemas de saúde, pronto, para alcançar os tais objetivos propostos. Pronto, e nós temos aqui imenso acesso aos cuidados de saúde. E porquê? Porque os médicos dentistas não estão inseridos no SNS, no Sistema Nacional de Saúde, estão sim os estomatologistas. E, portanto, e pelos números que eu apurei, nós temos 51 centros hospitalares em Portugal, 27 têm serviço de estomatologista, e são só vistos por estomatologistas. Os médicos dentistas não estão inseridos, portanto, são trabalhadores liberais que têm clínicas, são cerca de 6 mil clínicas, neste momento em Portugal. E, portanto, nesses centros hospitalares, curiosamente, 145 são especialistas hospitalares, portanto, só 145 estão a trabalhar nos hospitais. Isto, estomatologistas, não médicos dentistas. Portanto, o que nós queremos aqui abordar os médicos dentistas. Pronto, temos aqui algumas percentagens que nos dizem também que os portugueses nunca vão ao dentista, só fazem em caso de emergência, nós já sabemos porquê, também nós queremos mitigar isto, não é? Nós sabemos também que 72% carece de dentes naturais, que são essenciais que é para a mastigação, depois tem influência também a nível social, impacta também a nível emocional, na procura de emprego, na saúde no geral, como eu já disse. Portanto, imaginemos uma infecção recorrente nos dentes, pode provocar no paciente diabético causas realmente importantes, não é? Ou descontrolos, e portanto é importante falarmos nisto. Os 22% também nunca vão ao médico dentista, e muitos alegam terem medo, não é? Alguns, mas a maior parte é mesmo pelo custo. Não conseguem ir, e temos então os médicos dentistas nesta situação precária. Portanto, isto é o porquê de nós estarmos também a Zé Desperdício estar interessada e me ter convidado para o projeto. Portanto, nós necessitamos de colmatar este desperdício, não é? Por um lado temos médicos e por outro lado temos pessoas necessitadas, e temos que fazer rapidamente este encontro. Também sabemos que é o que tem mais, cá está, a preocupação dos médicos dentistas estão em excesso, não é? 44% dos médicos dentistas, numa estatística feita, sabemos que falo por gosto, com um gosto enorme, muitas vezes estão em condições muito precárias, em clínicas que surgem, que lá está com um modelo económico que não tem nada a ver com a economia circular, e que não acrescenta valor nenhum, mas esses médicos dentistas estão portanto, nessas clínicas porque querem, acabam o seu curso, não sabem fazer mais nada, não é? E a única coisa que sabemos fazer é realmente tratar os nossos pacientes, e queremos fazê-lo, e a única maneira muitas vezes é recorrer, por isso a existência de subemprego em Portugal. Portanto,
58% também são dedicados a uma área em específico, portanto eu estar a falar disto, porquê? Porque existe também aquela ideia de haver nos centros de saúde e aquela ideia talvez um bocadinho peregrina do nosso primeiro-ministro, não sabemos até quando será ou se continuará, mas sabemos que ele quer instituir e está a instituir, e já há em alguns centros de saúde, e vários, portanto, uma cadeira de médico dentista, mas o médico dentista realmente tem que trabalhar com vários, todos em conjunto numa especialidade, e não só um generalista estar a fazer, muitas vezes só faz restaurações, ou muitas vezes só, portanto, não está a colmatar o que nós necessitamos, não é? Nem está a ser o valor que realmente nós necessitamos. Portanto, outros factos preocupantes, nós sabemos que as consultas de saúde oral são realizadas no setor privado, não é? Às vezes com um grande esforço das pessoas, às vezes com um grande esforço das clínicas, também para as manterem, porque as políticas, nem sempre as políticas que vão surgindo, as clínicas estão sujeitas a pagamentos de taxas enormes, portanto vão acabar também, até essas mesmo privadas, acabarem metade se calhar por fechar, se não for isto rapidamente mudado. Nós sabemos também que o atendimento odontológico, portanto, há muito absentismo devido a problemas da cavidade oral, as pessoas faltam, então nas crianças é muito importante, não é? Aqui um número, só 92% dos portugueses foi a uma consulta de medicina dentária no ano passado, não é? Portanto, isto causa aqui uma situação que tem que ser resolvida, não é? Em 2011, a resolução do Parlamento Europeu reconheceu a existência realmente dessas discrepâncias no que diz respeito à saúde oral entre os diferentes Estados-membros. E essas diferenças teriam como género realmente uma posição socioeconómica das populações e o Estado, ou o estado de saúde. Portanto, isto é uma situação que tem mesmo preocupante e que tem que ser resolvida. Se isto há alguma solução, pronto, é o que nós vamos agora discutir e nós temos então um projeto. E este projeto é um projeto de saúde oral a 360 e consiste na implementação de clínicas, vai existir uma piloto, não é? Que se juntará a uma câmara ou que se junta a uma câmara ou uma junta, não é? E que vai se consubstanciar nos princípios de uma economia circular, não é? Vai se focar na prevenção dos tratamentos das doenças orais que afetam de forma direta esta é a parte do corpo que estamos a falar, não é? Porquê? Porque as suas consequências podem causar um impacto, como já visto, a nível de uma forma global. Pronto. Por essa mesma razão, a World Health Organization, a WHO, define a saúde oral como sendo essencial para a saúde geral e para a qualidade de vida da população. Medicinalmente em Portugal existe dificuldade no acesso aos cuidados de saúde oral, e já vimos, e tem então um grande impacto principalmente nas crianças, nos diabéticos, nos imunodeprimidos, doentes respiratórios, e acaba por afetar o dia-a-dia da população. Destaca-se então o absentismo, que já falámos, o cancro oral, temos que falar, nós estamos na cauda da Europa em relação ao cancro oral, somos os países que temos uma maior taxa de incidência do cancro oral, vai originar também uma alimentação deficitária que trará depois consequências a nível geral do organismo, não é? E do próprio desenvolvimento individual de cada um, não é? Portanto, e este panorama, estamos a associar este panorama todo à pobreza, portanto, e sabemos que a medicina dentária é maioritariamente privada, portanto, vamos colmatar e vamos atacar precisamente a população mais desfavorecida que não consegue aceder aos cuidados de saúde, porque realmente o SNS neste momento não está a conseguir colmatar e as listas de espera são enormes e as pessoas não conseguem, os mais necessitados não conseguem ir, os que vão muitas vezes têm que pedir empréstimos ao banco ou porque realmente as pessoas investem nas clínicas e têm que pedir certos valores por isso, não é? Portanto, é aqui uma situação que nós vamos tentar colmatar.
com um projeto que será piloto e depois se poderá replicar ao longo aliás, como aconteceu com o zero desperdício, não é? Iniciou com um pequeno piloto e depois replicou-se por todo o país, por todo o país, exatamente, norte e sul. Portanto, este projeto irá responder às necessidades identificadas, não é? Também, lá está, repito, na agenda sustentável 2030, não é? Do ENEA, e do Plano de Ação na Economia Circular, através da ação de prevenção, sensibilização junto à comunidade, formação especializada dos profissionais de saúde oral, recuperação de clínicas dentárias desativadas e com equipamentos que podem ser reutilizados em outros espaços que estão abandonados e precisam de ser reconvertidos, rentabilizados, recurso de material com menor impacto no ambiente e muitas vezes doado a clínicas, por estarem perto já do fim de validade de consumo e não deverão ir para o lixo, deverão ser utilizados e doados, nós queremos que isto aconteça. Portanto, investigação e desenvolvimento de novos materiais passíveis de utilização na medicina oral, com menor toxicidade, portanto nós queremos que isso também seja investigado, e também, e que se enquadra também, temos que tomar a noção que tem que ser tudo reciclado, não é? Nas clínicas de medicina dentária, estou a falar de clínicas como todas as clínicas de saúde, não é? Não só de saúde oral, mas todas associadas a qualquer outra especialidade da medicina. E, portanto, e queremos o combate à precariedade, não é? É associada à profissão do médico-dentista e, no fundo, isto é um desperdício de competências neste setor, uma vez que a profissão não se enquadra no Sistema Nacional de Saúde, como é dito, e conduz a uma precariedade tal e para o exercício da profissão, não é? E aqui nós achamos que tudo se pode conjugar de uma forma sustentável. Pronto, portanto, isto vai garantir, este conceito vai garantir uma variedade de tratamentos médicos para a população mais vulnerável, que de outra forma não teria acesso a eles nunca, portanto, irá criar um nível de acessibilidade e medição do impacto social, sempre, isso é primordial, e também permite funcionar como polo de atração para os médicos dentistas, potenciando emprego, não é? Potenciando o emprego que eles necessitam, bem como cumprir a missão de pôr em prática novos conceitos que garantem a sustentabilidade em termos de materiais, técnicas, criando também até um polo de formação e qualificação. E como é que será realizado? Portanto, o que nós queremos é que seja um serviço prestado, mais acessível economicamente às populações, não é? Como eu disse, em conjunto com câmaras e juntas, não é? Que vão doar-nos, que nos vão dar um local para fazermos então a construção das clínicas. E nós queremos então que seja o serviço prestado e haja um acesso democratizado, não é? Democrático ao acesso à saúde oral, que não está a acontecer neste momento. Queremos também que haja uma resposta social para os médicos dentistas, que necessitam, não é? Como eu já frisei aqui imenso, que é uma geração de postos de trabalho, quer para eles, quer para assistentes dentárias, quer para higienistas, quer para, portanto, é um número muito grande aqui de pessoas que estão, que podem estar agora neste momento no desemprego, não é? Assistentes dentários, higienistas, como eu dizia, como técnicos de prótese, portanto vai ser um modelo onde vai integrar tudo. Portanto, nós temos também um polo de informação, o polo de formação e de investigação. Nós queremos potencializar os serviços prestados por uma equipa com excelência, não é? Que será dada, onde haverá coordenadores que depois vão também supervisionar os recém-licenciados, que normalmente são os que pedem trabalho a todo o custo. Portanto, nós queremos também colmatar essas situações. Portanto, a solução encontra-se então no princípio do valor compartilhado, não é? Um shared value, que envolve a criação de um valor económico, de uma maneira que também cria um valor para a sociedade e combate as suas necessidades e desafios, não é? Onde, portanto, as organizações devem reconduzir o seu sucesso com um progresso social, portanto tem que haver sempre tal progresso social e o conceito do valor compartilhado, não é? Que reconhece as necessidades da sociedade e não apenas as necessidades económicas que definem os mercados, não é?
tem que haver muito mais do que só a necessidade económica. Pronto, e nós também, portanto, lá está a cadeia de valor que entra então na economia circular e a mensuração do impacto social, ambiental e económico ao longo do percurso todo, garantindo viabilidade do projeto para a população, Estados e demais envolvidos, não é? Ah, e nós temos aqui, portanto, o conceito da cadeia de valor foi identificado em 1985, lá estou eu nas minhas buscas bibliográficas, por Houlihan, e que sugere um processo de construção melhorada e mais forte, a montante e a jusante dos vínculos de negócios. Portanto, focando-se no aumento do valor para o cliente, neste caso, paciente, não é? Que necessita. Temos também outras definições relacionadas com estas cadeias de valor, como integrar, executar atividades de logística e produção, ou colaboração entre parceiros, não é? Tem que haver aqui uma colaboração sempre entre parceiros, universidades, portanto, entre a academia, aqui neste caso, tem que haver um bom planeamento, um controle das matérias-primas, componentes e produtos acabados desde o fornecimento até ao final, portanto nós temos que perceber isso. Portanto, em suma, a cadeia de valor descreve as categorias de atividade dentro de uma organização, não é? Que em conjunto criam um produto de serviços. E a maioria das organizações são também parte de uma rede de valor mais ampla, a qual representa um conjunto, tal conjunto de ligações interorganizacionais e relacionamentos que são necessários para criar produtos ou serviços. Pronto, aqui nós, tanto ao longo deste processo, são geradas práticas que mitigam a situação atual dos resíduos existentes no impacto. E nós sabemos que, por exemplo, nós não podemos utilizar nesta clínica plásticos, não é? Nós temos que substituí-los por outros materiais que possam ser utilizados, que sejam biodegradáveis, copos, cânulas. São um exemplo do uso técnico, os copos e as cânulas mais utilizados na clínica dentária, em que temos que arranjar solução, claro, usando papel ecológico ou metal, não é? Sabendo que para isto tem que haver a necessidade de um conhecimento porque nós usamos os descartáveis muitas vezes em medicina, porque sabemos que pode haver ali uma contaminação, uma infecção cruzada, mas fazendo isto de uma maneira coordenada e estruturada, nós sabemos que podemos sim fazer, não usando os descartáveis, com um protocolo determinado por nós. Nós sabemos, por exemplo, utilizar escovas de dentes feitas de materiais sustentáveis, que não contenham plástico. É o que nós queremos, sempre usar escovas de bambu e dizer às pessoas que utilizem o máximo possível. E já agora uma curiosidade, sabiam que 1% dos resíduos do plástico do mar são escovas de dentes, 1% de resíduos de plástico são escovas de dentes, portanto, são factos alarmantes, não é? E os materiais, nós sabemos que levam mais de 400 anos a decompor-se, 400 anos, portanto é impensável. Portanto, é óbvio que queremos usar escovas de dentes ecológicas, dizer não às embalagens de plástico, solicitar aos fornecedores e fabricantes de materiais com menos embalagens também, se possível, que essas embalagens sejam recicláveis. Se não for possível, é altamente recomendável dizer mesmo a esses fornecedores, olha, tentem encontrar uma solução, porque nós assim não conseguimos. Portanto, temos que sensibilizá-los. Aqui o que queremos também é sensibilizar, não é? Pôr em prática várias ações, como já disse até agora, mas também uma sensibilização para tudo, não é? Portanto, optar, por exemplo, por fornecedores que apaguem a sua pegada plástica, ou seja, fornecedores que alcancem uma pegada plástica zero, não é? Promoção da reciclagem, que é sinónimo, portanto, temos que promover a reciclagem, que é o sinónimo total de sustentabilidade ambiental, e na clínica dentária não é fácil, mas podemos começar por reutilizar, reciclar, por exemplo, o vidro, o plástico, o papel, o aço, a poupança de água e de energia vai ser muito importante nesta clínica, e pode ser por instalar difusores nas torneiras, poupar água ao máximo, instalar torneiras com sensores automáticos,
Por outro lado, também temos que poupar energia, podemos optar por LEDs de baixa energia, isolar janelas e portas, desligar luzes, equipamentos, portanto, ter esse cuidado que ajudarão de facto o ambiente. Reduzir então o uso de papel, e se preferimos, se tivermos mesmo que usar o papel ecológico, que tem a grande vantagem de poupar energia, água, reduzir o efeito de estufa e evitar a desflorestação das florestas. Portanto, fazer uma adequada gestão, no fundo é fazer uma adequada gestão hum, dos documentos, dos documentos, que reduz grandamente o consumo desnecessário de papel, não é? Além disso, mudar para uma comunicação digital entre o pessoal, entre as pessoas e os pacientes, dizer, e portanto encontrar produtos sustentáveis que sejam fabricados e fabricantes que os façam, não é? Que façam também um transporte que seja amigo do ambiente, eco-friendly, e que apoie estas iniciativas todas ecológicas. E, portanto, como vai ser organizado é o normal de uma clínica dentária, portanto, nós vamos querer implementar o normal, queremos, queremos dizer que o espírito das pessoas que podem menos e que nos vão ser dadas ou direcionadas pelas câmaras necessitam desse apoio, tem que ter clínicas com uma alta componente que tudo que uma outra clínica dá, não é? Elas vão ter o mesmo. O ensino e a ciência vai estar sempre presente, não é? Isto no fundo é um resumo de tudo o que eu estive a dizer. Todas as especialidades vão estar ali presentes, queremos que todas estejam, em alguns locais não estão, como sabemos, nos centros de saúde, etc. Lá está a tal ideia da tal cadeira nos centros de saúde, uma só, onde um médico vai generalista, não pode acontecer, não é? Isto tem que ser feito por especialidades, nós queremos fazer por especialidades, por exemplo, criar uma consulta para a grávida, podemos criar uma consulta para o rastreio do cancro num dia, criar uma consulta só para a criança, criar uma consulta só para pacientes geriátricos, terceira idade, para os imunodeprimidos, por exemplo. Portanto, há aqui várias ideias que queremos pôr em prática e que vão ajudar muito a implementação deste nosso projeto piloto. Portanto, que eu creio que vai ser impactante. O médico dentista tem que tomar então um papel muito mais ativo, é isso que nós queremos também dizer aos nossos colegas, não é tirar-lhes não, é ajudá-los, pelo contrário, ajudá-los até e fazer com que as clínicas deles se tornem ainda muito mais eficientes, não é? E dizer-lhes, têm que tomar um papel mais ativo na sociedade e no planeta e nos seus pacientes, conservando os recursos naturais, reduzindo o impacto ambiental das suas práticas, porque nós sabemos que nós deitamos muito para o lixo, a saúde no geral, principalmente o médico dentista então, é das áreas de saúde que deita mais. Portanto, é importante esta implementação. E estes dados que nós temos e fortalecer isto junto dos colegas e junto das clínicas que estão a trabalhar, que não tem a ver com este projeto, não tem nada a ver, porque este projeto é direcionado para pessoas portanto, o seu grande propósito não é de todo o negócio, não é? Nem é ganhar dinheiro, o compromisso dos negócios é o bem-estar geral da humanidade, o nosso grande compromisso aqui é o bem-estar geral e fazer desta forma que eu já tenho vindo a dizer aqui, com uma cadeia a 360 e com a grande parte ecológica inserida. Qual é a inovação? Portanto, ser líder na democratização do acesso saudável para a população vulnerável, aqui é para a população vulnerável, nada mais do que isto, e promover a prestação de serviços de saúde oral de alta qualidade técnica por meio de práticas sustentáveis e socialmente responsáveis, portanto, centrado no usuário, numa visão integrada e colaborante. Portanto, nós sabemos a influência das práticas humanas no planeta Terra demonstra ser é um tema atual, as suas consequências tornam-se cada vez mais evidentes, não é? A profissão do médico dentista contribui muito para os resíduos poluentes, como eu estava a dizer, há um enorme desperdício aqui de descartáveis, e é isto que nós queremos, é esta mensagem grande que nós queremos deixar-se.
a deixar, não é? Que isto tem que ser realmente colmatado, não é? E conclui-se que a medicina dentária sustentável, para além de ser mais segura para a saúde dos pacientes e da equipa médico-dentária e para o ambiente, é economicamente viável a médio e longo prazo. Portanto, é um conceito necessário e temos que divulgá-lo junto à nossa classe, não é? Para haver, então, impacto a nível da medicina dentária e para que esta se torne cada vez mais sustentável. Peço desculpa, que houve aqui qualquer. Pronto, que houve qualquer problema. E pronto, nós já sabemos que waste isn't waste until we're wasted, não é? Na Agenda 2030 das ODS defende para colocar o mundo num caminho sustentável é necessário a tomada de medidas ousadas. Esta será uma bastante ambiciosa, não é? Caso essas metas sejam cumpridas, acredita-se que seremos a primeira geração a erradicar a pobreza extrema, isto em termos gerais, não somos nós zero desperdício, nós somos só uma pequena parte de uma célulazinha que está a querer mostrar qualquer coisa, que está a querer transmitir mensagens, não é? E erradicar a pobreza extrema é um dos principais também propósitos, poupando as gerações futuras dos piores efeitos adversos das mudanças do clima, não é? E a agenda, nós sabemos que ela que é estruturada entre os eixos principais. Pessoas, nós estamos determinados a acabar com a pobreza, com a fome, com todas as formas de dimensões, garantir que todos os seres humanos possam realizar o seu potencial com a sua dignidade, igualdade de direitos, com um ambiente sustentável, apostar no planeta, determinado a proteger o planeta da sua degradação, sobretudo por meios de consumo e de produção sustentável. Portanto, tem que haver uma gestão sustentável dos recursos naturais, tomadas medidas urgentes sobre as mudanças climáticas, para suportar as gerações presentes e futuras, não é? E todos os seres humanos, para que todos possam desfrutar de uma vida próspera e de uma realização pessoal, progresso económico também, claro, social, tecnológico, tudo em plena harmonia com a natureza. Temos aqui então alguns dos nossos parceiros institucionais, a Zero Desperdício, uns são institucionais, outros são receptores, outros são dadores, portanto estão todos agregados numa rede e cujo lema é o corporativismo mesmo, portanto tem que haver uma corporação, tem que haver uma integração de tudo para que tudo aconteça. E pronto, e a última mensagem que eu vos queria dar era: nada se perde, que é o lema da Zero Desperdício. Tudo se transforma e muito obrigada por me terem estado a ouvir, muito obrigada ao ICBAS. Mais uma vez digo que estiveram muito bem em ter feito esta semana de sensibilização para a economia circular e sustentabilidade, não é? Na vertente saúde. Muito obrigada a todos, então. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada, doutora Ana, por ter Obrigada. estado aqui e pelas palavras simpáticas. Pronto. Espero ter sido. Sim, Não sei se tem alguma pergunta, não sei se tem alguma. Acho que ficaram mais esclarecidas, não é? De tudo. Sim. É só dizer, eu não tenho perguntas, queria só dar-lhes parabéns pela apresentação e agradecer. Eu por acaso tenho mesmo que sair, mas não me levantou grandes questões, mas achei extremamente interessante o tema, até porque não tinha qualquer noção desta problemática e desta possibilidade deste tipo de projetos que, pronto, não sabia da sua existência e é sempre bom tomar conhecimento destas coisas. Magdalena, podem ser sempre repare, portanto, este nosso projeto pode ser também levado para outros noutras áreas, não é? Sim, exatamente. Não tem que ser só na saúde oral ou na saúde em si, pode ser também levado para outras empresas, e isso é que nós queremos também transmitir. E é sempre bom saber que já há projetos destes a decorrer, não é? E se calhar já a uma boa escala e a ter bons progressos, porque até há coisa de uma semana atrás eu achava que a economia circular era uma coisa que estava ainda
nos seus começos e primórdios cá em Portugal, e pelo que percebi, afinal, já há muitas iniciativas e muitas coisas a avançar, e é sempre bom Sim. ouvir este tipo de, pronto, pessoas como a doutora Ana Lopes, e saber que afinal as coisas estão efetivamente a progredir. Ok, Margarida, obrigada pelas suas palavras. De nada. Pronto, creio que podemos então terminar. Agradeço-vos imenso, então. Muito obrigada outra Obrigada. vez. Se mais ninguém tiver nada, damos por terminada então a sessão e a Semana da Sustentabilidade com esta última palestra. Quero agradecer também a toda a gente que veio e que esteve aqui a assistir e ao longo da semana. E é isso. Acho que podemos ir de fim de semana. Obrigada à Associação de Estudantes, foi uma semana muito fixe, muito gira. Muito obrigada. Pronto, Deus, tenho de ir. Com Tchau. licença, então, tchau. Pronto, acho que posso encerrar a sessão mesmo. Sim. Pronto, ficou gravado, não ficou? Que é para. Sim, acho que sim, sim. Está a gravar. Eu acho que é importante.